tome as providências. O segundo ponto, agora, recentemente, alguns dias, vindo do blog Metrópole, uma suposta situação em que os filhos dela não seriam filhos do senhor Kennedy Salles, que é o marido dela, seriam filhos do avô, o pastor Salles. Que eu sei que existe a liberdade. Eu acordei hoje com algumas perguntas relacionadas ao caso da Assembleia de Deus de Marabá, o caso do pastor Salles Batista, né, envolvendo o filho Kennedy Salles, a própria Luciana Salles, que é a nora, a esposa do Kennedy. E poucas pessoas estão falando sobre esse assunto. Na verdade, a movimentação jurídica envolvendo eles, aparece o nome de um advogado conhecido como Dilon Vieira, ou Vieira Dilon, que é um dos, segundo as informações, o melhor advogado de Marabá. E ele agora está na frente do caso, representando tanto a Luciana Salles quanto o Kennedy Salles. E o que dá a entender, meus amigos, é que o advogado está tentando reorganizar as narrativas que foram divulgadas. Porém, continua-se com muitas perguntas sem resposta ainda. Então, cabe a nós esperar para ver que rumo esse caso vai ganhar. Inclusive, tem um vídeo dele. Já peço o seu like, seu comentário aí também no decorrer do vídeo. Se aparecer o botãozinho do hypar, clica nele e olha o que o advogado falou. Saudações, meu nome é Dilon Vieira, eu sou advogado, eu represento os interesses da senhora Luciana Salles. O que ocorre? No final do ano, bem próximo ali à virada do ano, uma avalanche de notícias em blogs noticiaram que ela teria uma relação extraconjugal com seu sogro, o pastor Salles. E isso viralizou. Eu quero dizer para todos vocês que nenhum deles trouxe supedâneo fático para provar o que estão afirmando. Ela já negou categoricamente que não teve relação extraconjugal com seu sogro. Houve uma divulgação que teria sido feita essa investigação por detetives particulares. Ela questiona isso, ela afirma que se tratam de policiais civis do Estado do Pará, inclusive já os representou formalmente na Corregedoria da Polícia Civil em Marabá, bem como no Ministério Público, aqui em Marabá, para que o controle externo da atividade policial tome as providências. O segundo ponto, agora, recentemente, alguns dias, vindo do blog Metrópole, uma suposta situação em que os filhos dela não seriam filhos do senhor Kennedy Salles, que é o marido dela, seriam filhos do avô, o pastor Salles. Que eu sei que existe a liberdade de expressão, a liberdade de expressão no Brasil é inquestionável, mas eu penso que a gente tem que checar a fonte e checar informações. Então isso fez com que eu sugerisse, como seu advogado, que fizesse o exame de DNA. É óbvio que o exame deu que as 3 filhas são do senhor Kennedy Salles, não do avô, o pastor Salles. Não sei se eu fui bem compreendido nisso. E cadê esse exame de DNA? Até porque o Kennedy, eu não sei, eu não entendo nada de DNA, cara. Não sou técnico nisso. Mas falando de DNA, lembre-se que o Kennedy é filho do Salles, do Salles Batista, o que está sendo acusado que é o pai, o suposto pai dos netos. E agora, como é que fica isso? Eu não entendo. Se tiver alguém que entenda, explica para nós nos comentários aí, por favor. Isto posto, nós estamos preparando uma ação contra todos estes blogs, notadamente aqueles de grande alcance, que propalaram todas essas fake news. O porquê eu não sei, qual o interesse de fazer isso eu não sei, se isso foi apenas para ganhar like eu não sei. O que eu sei é que a justiça vai bater na porta de todos esses blogs e das plataformas que veicularam. Eu concordo com o advogado aqui de ir pra cima, a verdade tem que ser exposta. Mas o que foi colocado até agora são informações vindas de dentro do contexto. E se saiu, eu acredito que esses blogs grandes aí, principalmente o Metrópole, não ia postar algo sem ter comprovação ou ter uma testemunha, alguém que de fato confirme. Retorno aqui para esclarecer um vídeo que fiz sobre violenta emoção mediante ao estado emocional das minhas filhas. Serei muito objetiva. Não é verdade que tive um relacionamento com meu sogro. Fui amplamente divulgado, sem qualquer prova. Uma mentira criada por Ela está lendo, o olhinho correndo assim o tempo todo. Uma mentira criada por policiais civis, já representado na Corregedoria de Marabá e Ministério Público. Um deles, inclusive, ao prestar este serviço, assumiu a cúpula no cargo administrativo como segundo secretário-geral da instituição. Sobre a paternidade, eu realizei um exame de DNA e todos serão devidamente processados pelas mentiras vinculadas. O trabalho estará ao encargo do escritório de advocacia, a qual eu contratei. Um texto pequeno, curto, poderia pelo menos ter decorado, né? Mas não, acabou lendo, parelhado com o contexto aí da fala do advogado. O que é curioso é que só depois de 3 meses, né, cara, que saiu isso,
que eles resolveram se manifestar ou dar uma resposta. Até tem uma notícia que diz o seguinte no Correio de Carajás, que diz assim, ó: o Correio de Carajás foi procurado pelo advogado Dilon Vieira Neto, que foi constituído pelo pastor Kennedy Salles e esposa Luciana Salles, para se pronunciar sobre o recente escândalo que teria motivado a destituição do pastor Salles Batista, pai de Kennedy. O caso ganhou repercussão nacional. Segundo o advogado, o casal Kennedy e Luciana nega adultério e principalmente qualquer trama visando a morte da pastora Raquel Vieira, mãe do próprio Kennedy e esposa de Salles Batista. Conforme amplamente divulgado, a Raquel, que é a esposa, né, ex talvez agora do pastor Salles Batista, levou o tema familiar ao conhecimento da alta cúpula da Assembleia de Deus. Depois disso, surgiu informações publicadas em blogs, nas redes sociais, de que Kennedy planejava colocar fim à vida da mãe para tomar o poder na igreja, se passando por vítima da situação. Mas, na verdade, ele já teria conhecimento do suposto caso da sua esposa com seu pai. É preciso frisar que Raquel nunca apareceu publicamente confirmando ou desmentindo todos os relatos feitos pelos blogs. Agora fica uma pergunta: será que a Raquel foi aconselhada pela alta cúpula da Assembleia de Deus? Fica a pergunta aí, meus amigos. Sobre o assunto, o advogado Dilon Neto resumiu: ponto 1, não existe, segundo o casal, esse adultério. Ponto 2, não existe nenhuma trama homicida, disse o advogado ao agradecer ao Correio por garantir o espaço para a manifestação do casal, que está sendo acusado nesse caso de repercussão que tomou as redes do Brasil, as redes sociais do Brasil inteiro. Sobre o adultério, ela nega de forma veemente que teve qualquer relação extraconjugal com o sogro dela. E não só ela, meus amigos, o próprio Kennedy sustenta que a esposa nunca se envolveu com o pai. A trama homicida, perguntado sobre a suposta trama para tirar a vida da pastora Raquel Vegas, Odilon foi enfático. Kennedy diz que não tem nada contra a mãe dele, a ponto de tramar a morte dela. E o advogado está tentando colher informações sobre alguns procedimentos abertos, seja na Justiça Penal ou na Polícia Civil. A fuga do Brasil, a fuga do país. Questionado também sobre as informações de que Kennedy teria fugido para Portugal, o advogado afirmou que o pastor está no Brasil. Fica as dúvidas, né? Voltou depois de 3 meses? Agora está no Brasil, realmente. Mas observou que nada impede que seu cliente deixe o país, pois não responde nenhum processo ou está debaixo de nenhuma restrição legal que impeça de sair do Brasil. Mas eu entendi que o povo criticou, né, os seguidores, os membros da igreja, inclusive, criticou a questão dele sair do Brasil. Não foi para fugir simplesmente de algo da justiça. Foi mais para deixar a poeira baixar. E é o que aparenta, né, cara? Parece que depois de 3 meses eles resolveram voltar. E agora com advogado, e segundo as informações, é o melhor advogado de Marabá, meus amigos. E a pergunta fica: por que a constituição de uma defesa jurídica, né, uma defesa formal juridicamente falando, acontece cerca de 3 meses após o escândalo, depois de tudo ter sido divulgado? E aqui é que ressalta uma pergunta, cara. Isso aí foi uma certa cautela jurídica da parte do casal ou é uma tentativa de ganhar tempo? Até porque a defesa está sugerindo uma injustiça com relação à saída do Salles da igreja, do ministério, a expulsão. E aí também fica uma pergunta, que se houve, né, uma precipitação aí na decisão de tirarem ele da liderança da Assembleia de Deus, essa decisão foi baseada em quê? Só em acusações sem provas? E mais importante ainda, né, se foi injusta tudo isso, por que até agora não surgiram provas
que venha reverter, né, todo o contexto aí de uma certa decisão precipitada. Até porque a própria narrativa da Raquel, né, a ex-esposa aí, a mãe, a sogra no caso, todos os blogs comentaram que a Raquel teria provas, incluindo inclusive os registros das câmeras que foi colocada por ela. A pergunta fica, aonde está essas imagens? E eu fico aqui pensando, será que depois de 3 meses não perceberam a família toda do estrago que aconteceu e agora voltaram todo mundo pensar junto e reorganizar para conter os danos? Eu fico com essas perguntas, meus amigos. Porque, cara, imagens, por exemplo, foram analisadas essas imagens? São imagens autênticas? Foram ignoradas ou simplesmente não veio a público e acabou agora nesse rumo que a gente percebe que está sendo conduzido o caso? Sem contar, né, o fator financeiro de todo o contexto, porque a família é apontada como uma família muito bem sucedida. E a contratação do Dr. Odilon, que é um advogado muito bem requisitado dentro de Marabá, simplesmente reforça essa percepção de que a grana é grande ali. E o que mais me incomoda para encerrar o vídeo é a ausência de esclarecimento imediato quando o caso veio à tona. Porque se não deve, meu amigo, você vai botar a boca no trombone. Não vai se esquivar, se esconder, se organizar e depois aparecer com um representante jurídico. Porque não houve, se você acompanha o caso, você lembra, não houve nenhum posicionamento relacionado às acusações. Nenhum posicionamento contundente, firme, diante das acusações. Tanto que o pastor foi excluído da Assembleia e a narrativa da Raquel é que ganhou proporção nas redes sociais. Eu só digo uma coisa, guarda isso, meu amigo, quem se cala no começo de algo parecido com isso, geralmente sob pressão, mais tarde aparece falando. E fica muitos pontos de interrogação no ar. Eu não vejo aqui um processo de esclarecimento, né, vindo agora nesse momento, mas vejo sim como um jogo de narrativa. Agora vem a narrativa da defesa. E as perguntas maior do que as respostas, cada vez mais. Se há inocência aqui, meus amigos, vai por mim. É as pobres crianças que estão no meio dessa bagunça toda. E vale lembrar, família pastoral. Nesse jogo não vence quem fala melhor, mas sim vence quem tem provas. Vamos aguardar o desdobramento aí do que pode vir. Peço para você ajudar a divulgar o nosso conteúdo. Deixa um like que é importante, seu comentário também ajuda muito, ajuda a hypar o nosso conteúdo. Desejo a todos uma ótima semana. Me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.